Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Essa é uma transmissão, é uma entrevista, é uma conversa aqui no canal Paz e Bem e aqui também na Pós TV 247. Essa conversa acontece ao vivo nesta sexta-feira, 3 de julho, a partir das 7 horas da noite. Vai ser muito legal, eu estou super animado para essa conversa. Quem está com a gente aqui é a reverenda Ana Esther. Oi, Ana, como está você? Saudações, tudo bem? Estou muito honrada de estar presente aqui. Já vou deixar começando meu carinho para o seu público, para o público da Pós-TV 247 também. Legal, muito bom. Olha, aqui em São Paulo, como eu falei, sexta-feira, 7 horas e 1 minuto. Aí onde você está, que horas é? 5. 5 da tarde. E Era para onde estar um você... solão, mas tá fechando o dia aqui, tá escuro, tive que jogar um tanto de luz. Estou falando de Kansas City, no Missouri, bem no meiozinho dos Estados Unidos. Ah, legal. Você está morando aí, Ana? Eu vim para cá em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia. Curti umas 2 semanas e aí já vieram os rumores do isolamento e a gente entrou em lockdown aqui no dia 12 de março. Uhum. Sim, mais ou menos contemporânea a nós aqui também. Pois bem, a reverenda Ana Esther Marcelo, é teóloga, é jornalista, que nem eu, somos ambos jornalistas, mestra e doutora em ciências da religião. Você formou-se onde, seu mestrado e doutorado? Eu fiz na PUC Minas. Ah, legal. Já deixo Esse carinho. sotaque, esse sotaque belo-horizontino. Tá bom. Sou de BH. Eu tenho um sotaque meio estranho. Assim, o povo fala, você é do norte de Minas? Depende. Se eu estou um pouquinho mais nervosa, ele fica mais no norte de Minas, mas eu sou de BH mesmo. Tá. E você fez jornalismo onde, Ana Esther? Jornalismo eu fiz numa faculdade que chamava FAF-BH, hoje chama UniBH, também lá em BH. E depois eu fiz teologia no Instituto Metodista, Isabela Hendricks. Ah, legal, legal. A reverenda Ana Esther é ministra ordenada das igrejas da comunidade metropolitana. Nós vamos entender o que são essas igrejas. Daqui a pouquinho a história das igrejas da comunidade metropolitana é maravilhosa, vocês vão ver. Sei lá. Eu acho que a gente vai começar um caso de amor hoje aqui, explícito, entre a Mais ou Ana... menos amor, né? Hã? Você é homem, eu sou mulher, então para mim é mais ou menos amor. Não, eu estou falando um caso... Não, entre nós está ótimo, vai rolar. Eu estou falando entre você e a comunidade Paz e Bem e a comunidade 247. Eu tenho certeza que vai rolar um grande caso de amor, de identidade, de aproximação das comunidades, tanto Paz e Bem quanto 247, com a reverenda Ana Esther. Eu e ela, a gente já se deu bem de primeira, assim, rolou uma empatia, uma amizade muito gratuita desde o começo, e eu sou bem feliz com isso. A primeira vez que vi a reverenda Ana Esther foi no Paz e Bem, num programa por iniciativa do monge Marcelo Barros, nosso, um mestre espiritual, alguém que nos cobre de boas, bonitas palavras, com o exemplo da sua vida, sempre aqui. Ele faz programa semanal no canal Paz e Bem. Agora ele vem com uma jornada, ele está acompanhando uma jornada de programas que acontecem às terças-feiras, às 5 horas da tarde, sobre diálogo intergeracional. Então, Nossa. Jovens, a questão Ele dos adora jovens. os jovens, né? Ele adora. E monge Marcelo Barros realmente é uma figura muito iluminada. E aí a Ana veio num programa com o Marcelo Barros, numa série anterior a essa da Juventude, e eu falei, nossa, que mulher é essa? Que fantástico. Aí entramos em contato, a gente está ensaiando fazer esse programa, faz mais de mês, né? A gente marca, não dá certo e tudo, mas nesse tempo a gente foi conversando e acho que foi construindo aí uma empatia que é cada vez maior. Eu fico bem feliz com isso, viu, reverenda Ana? Muita alegria por isso, né? Eu também, muito obrigada. Então, vamos começar? E eu queria que você se apresentasse para nós, né, do ponto de vista assim, da sua jornada pessoal e religiosa. Claro. Então, já de início,
quem já leu a descrição do vídeo aí já está sabendo que eu sou lésbica, então isso é uma parte fundamental para a gente entender quais são os caminhos que a gente vai percorrer nessa conversa. Eu sou casada oficialmente com a Nancy, e a gente casou na pandemia. Depois, se eu tiver tempo, eu entro nessa história, porque não, já vou começar a falar, vou parar. Conta. Não, mas é porque tudo ia fechar. A gente veio a ideia, a informação do lockdown, e a minha esposa, ela é professora de direito, aposentada. E uma aluna dela ligou e falou assim, vai fechar tudo, se você for casar, casa agora. A gente tinha uma licença para casamento, corremos para um estacionamento de um shopping, arrumamos 2 testemunhas, casamos em 5 minutos. No meio do caminho, eu liguei para os meus pais, falei, eu estou casando. Então, e aí a nossa lua de mel está sendo desde dia 19 de março até agora, a gente sempre juntas, enfim. Então, isso é muito importante saber onde que eu estou na sexualidade, né? Eu faço um percurso bem interessante na minha vida religiosa. Eu acho interessante porque ele é marcado por altos e baixos, mas ele foi muito importante para que eu tivesse onde eu estou hoje espiritualmente. Eu considero um lugar muito interessante, muito saudável, que me alegra muito. Eu venho da tradição católica, fui formada em colégio católico, né, sionistas, lá em Belo Horizonte, quem conhece sabe, do Santa Doroteia. Enfim, mas minha família não tinha muita tradição religiosa. E eu me converti à igreja evangélica aos 18 anos de idade, por meio de um grupo de missionários norte-americanos também, que visitaram Belo Horizonte e estavam fazendo um trabalho com universitários. Enfim, eu não tinha, até os meus 18 anos, que foi esse momento da conversão, eu tinha tido algumas experiências religiosas, assim, visitado alguns espaços. Minha mãe teve uma passagem muito bonita no kardecismo, então a gente tinha o culto no lar, mas depois isso foi acabando. Enfim, e aí me converti, e eles vinham de uma tradição protestante presbiteriana, então é um grupo religioso que a gente chama de reformados, são mais tradicionais. E depois disso, eu fiquei alguns anos, mais ou menos uns 2 anos com esse grupo, e aí eu falo que eu passei por uma outra conversão, porque é quase que uma outra religião, eu fui para uma igreja neopentecostal. E eu tive a passagem pela igreja neopentecostal por uns 5 anos, e aí foi bem difícil. Foi bem difícil com relação à sexualidade, porque, bom, a gente conhece os discursos de ódio que são promovidos quando é feita uma leitura fundamentalista das escrituras, né? Então, nessa passagem, que aí talvez seja importante eu trazer alguns pontos da minha experiência pessoal, eu cheguei confessando a minha homossexualidade, eu já me sabia lésbica, apesar da minha primeira experiência homossexual ter sido muito, bem pertinho da data que eu passei a ser neopentecostal. Então, assim, estava tudo muito efervescente, a minha sexualidade vindo, ao mesmo tempo a minha religiosidade. Então, eu tive muito conflito com isso, porque eu assumi a minha sexualidade. Que idade você tinha quando foi para essa comunidade neopentecostal? Estava com 20 anos. 20 anos, tá bom. 20 anos. Estava no meio do curso de jornalismo, enfim, e na tradição que eu estava, que aí eu não preciso falar o nome, não vale a pena, tinha um movimento de cura. E não, era cura de todas as coisas, né? Tudo você tinha que curar. Se você tivesse tido qualquer experiência religiosa que eles acreditavam contrária à fé deles, você tinha que curar, porque era um movimento que, eu não sei se você se lembra disso, foi quando teve a explosão do G12. G12 foi um movimento organizacional dentro do neopentecostalismo que dividia a comunidade em grupos de 12. Então, tinha um grupo líder, e aí começaram a explodir os apóstolos. Foi aí que as pessoas começaram a se autodenominarem apóstolos. Tinha um bispo importante, um apóstolo importante, na época, que era o René Terranova, no Amazonas, se não me engano, e esse movimento foi se espalhando no Brasil, e eu fazia parte dele. E tinha um evento que acontecia nesse grupo, que se chamava Encontro.
E a frase era: o encontro é tremendo. Então, você ia para o encontro, passava 3 dias no encontro, e a ideia era que você não podia contar para as pessoas o que você tinha experimentado. A única coisa que você podia dizer era: o encontro é tremendo. E várias pessoas passaram milhares de pessoas passaram por esse encontro. Encontro era um momento de libertação espiritual. Então, tinha um papel e você ia preenchendo o que você já tinha feito, e eu ia preenchendo tudo, né? Tudo eu já tinha feito. Falei: eu estou com muito demônio no corpo, é muito. E aí fizeram muita batalha espiritual para me curar. É um momento de catarse, né? E é interessante, porque toda vez que eu me lembro disso, hoje eu estou muito curada com relação a isso. Então, eu olho entendendo o lugar de onde eles estavam falando, entendeu? Assim, faz sentido para mim de onde eles estavam falando, porque eu compreendo a maneira com que eles leem as escrituras e vivenciam a espiritualidade dele. Mas isso não é certo. Você compreender não quer dizer que eu concorde, porque é um evangelho da morte, né? Então, ele te mata, ele te nega, ele te castra, ele te sufoca. E nesse processo, eu passei, então, a me assumir como uma ex-lésbica. Então, esse era o meu discurso. Eu era uma lésbica curada, que tinha optado em me manter em santidade, né? E esse era o meu discurso de púlpito. Enfim, até que isso chega num limite, porque existem pessoas que dão conta de viverem assim. Eu acho que da mesma forma que uma pessoa heterossexual, ou seja, uma pessoa que se relaciona com alguém do sexo oposto, consegue decidir por uma vida casta, é também possível para um homossexual não ter uma relação homossexual. Porque existe uma chave de compreensão dessas igrejas, que é a seguinte, e muito provavelmente muitos de vocês já ouviram: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, a ideia para a homossexualidade é a seguinte: Deus te ama, mas ele odeia a sua prática homossexual. Então, se você não cometer a prática homossexual, tudo bem, você pode continuar na igreja, enfim. Só que isso reduz a sua sexualidade a seu órgão genital, né? Como se a sexualidade dissesse respeito só à prática sexual. E a nossa sexualidade respeita a tudo, ao que somos, né? Ao que transpiramos. Enfim, e aí nessa minha prática, na minha passagem por esse discurso de ex-homossexual, ex-lésbica, chega no limite, e nesse limite eu comecei a me envolver com mulheres de novo. E aí, enfim, a igreja não aceitou, né? A igreja não aceitou, e eu saí da igreja e fiquei fora da igreja durante quase 10 anos. Mas com muita saudade, sabe? Era uma coisa que eu tinha saudade, inclusive, daquele espaço, e que é tão violento, é aquela ideia da mulher que é violentada dentro de casa e não dá conta de sair. E se ela termina um relacionamento com esse marido, ela quer voltar. Então, tinha muita tensão nisso tudo. Eu passei um momento de muito conflito. Enfim, aí eu me envolvi num relacionamento mais sério e me casei sem ser oficialmente com uma mulher, e a gente viveu juntas durante 6 anos. E nesses 6 anos, eu não frequentei nenhum tipo de igreja, apesar de, às vezes, colocar um louvor, né? O louvor é uma música de momento de consagração com Deus, e chorava, sentia muita saudade. Quando a gente terminou em 2010. Quando a gente terminou, eu falei: eu preciso voltar para a igreja. E eu falei: eu estou disposta a largar de novo para poder voltar para a igreja. A história é como que a gente se violenta também, né, Mauro? Como que a gente se violenta. Enfim, só que tentei voltar para a igreja. Nessa época, minha irmã estava numa igreja evangélica, mas o discurso dos meninos, e eles eram jovens, eu imaginei que eles tivessem a cabeça um pouquinho mais arejada. Infelizmente, não. E eu falei: não vai dar para mim, realmente não dá. E eu preciso traçar um outro caminho. E aí eu estava num dia numa igreja tradicional em Belo Horizonte, e aí o pastor pregava maravilhosamente bem. Falei: gente, eu quero ter esse conhecimento bíblico. E aí uma colega que estava comigo, ela falou assim: ele estudou na Metodista. Falei: eu vou estudar. Quem sabe estudando eu descubro uma outra coisa, né? E descobri.
E, assim, descobri depois, isso foi em 2011. 2011 eu comecei a minha segunda graduação. Só aí eu fui ouvir falar de teologia da libertação. E é engraçado porque eu cresci num colégio, Colégio Santa Doroteia, e a gente tinha um ensino religioso, e os meus professores eram todos da teologia da libertação. Mas você não sabe dar nome ao que está sendo dito a você, né? Porque eu não tinha a vivência da igreja. E aí a base dos meus professores era toda a teologia da libertação, e alguns que eram mais protestantes, a teologia da missão integral, que caminha de próximo à teologia da libertação. Né? Enfim, e... É importante, né, Ana, para esclarecer, para quem não tem muita afinidade com esses caminhos, é que a Ana, então, está falando de uma trajetória no qual ela sai do catolicismo, migra para as igrejas, para a igreja ou igrejas protestantes tradicionais, né? Depois para uma igreja neopentecostal, se aproxima do neopentecostalismo, e é muito interessante essa trajetória, porque aí quando ela vai fazer a faculdade de teologia, ela vai fazer a faculdade numa protestante tradicional, que são os metodistas, que não tem a tradição neopentecostal, né? Não tem vínculo com o neopentecostal, e, de fato, a Igreja Metodista foi um dos pilares da teologia da libertação, ou, né, da teologia da missão integral, né, que é um nome que várias igrejas protestantes adotaram naquela época. Hoje já está um pouquinho diferente, por sinal. A Igreja Metodista hoje, assim como a Igreja Católica, retroagiu muito. Mas, enfim, é importante entender, então, que é esse contexto, né? Então, a formação teológica, a acadêmica da Anistéria vai acontecer num ambiente do protestantismo tradicional. Isso. Não é isso? Isso. E aí que eu ressalto que muitos dos meus professores eram protestantes, eu tinha ex-sacerdotes católicos também, professor Manolo, um homem maravilhoso, e eles tinham essa base, esse fundamento da teologia da libertação, esse apreço a pensar a partir das margens, do Deus dos pobres, e fazer uma leitura popular das escrituras e a desconstruir muitas coisas. E foi um ambiente muito interessante, porque os meus colegas todos, não eram um ou outro, todos eram pentecostais ou neopentecostais. Porque existe um interesse muito grande de formação dessas pessoas na teologia. Porque muitos de nós que frequentamos igrejas reformadas, protestantes, igrejas mais tradicionais, a gente forma em outras coisas, a não ser que essa pessoa tenha interesse em ser sacerdote, aí vai fazer um seminário. Mas essas igrejas pentecostais, neopentecostais, eles têm um interesse pela formação. E aí o interesse deles não só na formação, como ter um título de bacharelado, né? Então era muito engraçado, porque os meninos sofriam muito. Enquanto eu me deliciava com aquilo, eu falava, meu Deus, acho que eu encontrei o caminho. Os meninos sofriam, muitos ficaram pelo caminho, e somente 8 de nós formamos. E, enfim, hoje a gente nem tem contato mais. Quando eu fui ser ordenada, que é outra história, convidei todos os meus colegas, nenhum deles foi, porque eu tenho certeza que é muito difícil para eles estar ao lado de uma lésbica sacerdote. Enfim, e aí, dentro da faculdade, foi ali que tanta coisa que o ambiente acadêmico pode trazer para a gente, né? Se é um ambiente acadêmico lúcido, a gente tem que lutar pelas instituições acadêmicas sérias mesmo. E eu descobri a teologia da libertação, eu descobri o feminismo. Eu não tinha um nome para essas coisas. Você vê, eu estava ali com 30 anos de idade, e eu comecei a dar nome às inquietações que eu sempre carreguei comigo, mas que nunca tive acesso. Eu fui criada num ambiente burguês, branco, num bairro de classe média alta, em Belo Horizonte. Então, eu nunca tive acesso a essas coisas. E no primeiro dia de aula, a gente teve uma aula sobre hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação, como que você vai ler as escrituras. E aí um professor luterano, Adilson Schutz, ele passa no quadro um tanto de hermenêutica, e 2 delas me saltam aos olhos.
hermenêutica feminista e hermenêutica queer. Falei, gente, o que é isso, né? Nunca tinha ouvido falar nessa terminologia. Então, eu me apaixonei pela teologia, me apaixonei. Mas, mesmo assim, durante os meus 3 anos de curso, eu não consegui achar uma igreja, eu não consegui experimentar uma igreja. E é engraçado, Mauro, que eu vejo as pessoas hoje comentando muito sobre a gente está vivendo igreja, nós somos religiosos, tal. A gente está tendo uma experiência litúrgica virtual. E isso está sendo novidade para muitas pessoas. Isso para mim, lá em 2010, foi fundamental para a minha fé, porque eu não me sentia bem frequentando um espaço religioso, e tinha uma igreja batista da Água Branca, eu acho, e eu seguia essa igreja na internet, e eles faziam culto virtuais, era ali que eu ia ouvindo pregação, ia me estimulando. Então, a virtualidade foi muito importante para que eu fizesse essa passagem. Enfim, quando eu formei, e durante os 3 anos, tinha um professor que falava comigo, não dá para você dizer que é cristã sem você estar em comunidade. O cristianismo se constrói em comunidade. Porque os meninos ficavam muito assim, você só destrói, você só tirou a gente do cavalo. Ele falou, mas você vai construir o resto em comunidade. E eu não tinha comunidade. E ele ficava frustradíssimo. Formei, fui para a igreja. Para que igreja que eu fui? Aquela que negou a minha sexualidade. É inacreditável, gente. Quando a gente fala em violência doméstica, como que é difícil tirar essas mulheres desse espaço, isso é sério. Então, porque eu falo na violência doméstica como uma metáfora para o que eu vivi, porque era algo que tratava da minha intimidade. Então, era um espaço muito íntimo para mim, um espaço muito familiar. Enfim, lá eu estive por 6 meses, mais ou menos, e aí rompemos de vez, assim. Eu fui realmente expulsa da igreja, definitivamente, sem direito a retorno. E, enfim, entendo, respeito, cada um sabe de si, né? E eu sei de mim. Eu sei que quando eu terminei na faculdade metodista, alguns de nós fomos convidados a ministrar minicursos. E eu fui convidada para ministrar um minicurso sobre teologia feminista. Enfim, e nesse minicurso conheci um grupo de pessoas que eram membros da igreja da comunidade metropolitana. E vieram, mó carinho, me deram um livro. O livro é Quando Elas Se Beijam. E é uma tese de mestrado que foi publicada da Genilma Boehler. Ela é uma pastora metodista. Hoje ela está, acho que em Angola, numa faculdade lá. E a tese dela, ela coloca em discussão Adélia Prado e Marcela Altos Ried, que foi uma teóloga da sexualidade, que a gente chama ela se auto-intitulava uma teóloga indecente. E aí a gente entra nela mais na frente. Enfim, me presentearam com esse livro e me convidaram para pregar na igreja deles. Eu falei, gente, eu não estou nem indo na igreja, agora vou convidada para pregar. E apaixonei. E aí a gente criou um laço, e hoje eu estou lá há 5 5 anos já. Sou casada com uma das bispas da denominação, e aí depois a gente pode conversar mais sobre a igreja. Mas é essa a trajetória. Lá em Belo Horizonte. Você conheceu a comunidade metropolitana lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte. Em Brasil, a gente tem mais ou menos umas 10 cidades, vou saber precisamente aqui não, mas se não me engano são 10, mas ela é originalmente aqui dos Estados Unidos. E aí você começou um caminho lá até se sagrar ministra, reverenda, né? É a denominação que vocês usam? Tá. Como é que foi isso? Então, o processo, para mim, não tinha um outro tipo de processo, porque a minha personalidade é muito voltada para a teologia, eu tenho um desejo muito grande por ensino, e existia um espaço dentro dessa denominação propício ao investimento nessa caminhada. E eu pude aproveitar tudo que eu tinha feito, né? Eu aproveitei a minha graduação, aproveitei o meu mestrado, o meu doutorado. E aí eu passei por um processo de 3 anos. A gente passa por um retiro de discernimento, depois a gente cumpre algumas disciplinas,
e até que passa por uma banca, enfim, faz um documento, né, um paper, um artigo final, apresenta para a banca e sendo aprovado, enfim, aprovado para a ordenação. E aí eu fui ordenada, para quem me conhece está aqui, sabe que a minha ordenação foi dos momentos mais importantes para a minha espiritualidade, como que é uma coisa que te marca, assim, né? Aquele momento que te marca para sempre. Eu vou confessar aqui, sem dar nomes, é claro, por causa da minha ordenação, eu entrei em contato com uma igreja de Belo Horizonte, uma igreja maravilhosa, eu amo o pastor de lá, e uma igreja progressista, né? E essa igreja, e pedi para que emprestassem o templo para que eu fosse ordenada. E o pastor foi muito honesto comigo, falou assim, eu por mim sim, mas eu vou ter que levar para o colegiado. Enfim, não foi aprovado um empréstimo para que eu fosse ordenada lá. Então, a gente esbarra em muitos limites ainda depois, quando a gente for conversar sobre como que está a realidade evangélica nesse sentido. E aí eu fui ser ordenada num espaço que eu frequentava também, que é um espaço que eles se chamam, autodenominam uma casa eclética, e eu fui ordenada num terreiro de Umbanda. E ali eles entraram ai meu Deus, com os estandartes deles, de reinado, coisa mais linda. Fui abençoada pelo pai João, então, assim, foi um momento muito especial para a minha espiritualidade. Tive, aliás, bênçãos do meu pai, o Baloaê, e de minha mãe, Yansan, então foi muito especial para mim. Então, acho que isso é importante também, porque a caminhada a gente não para, né? A gente vai indo, quando a gente acha que a gente chegou Ana, mas no que lugar... maravilha isso, uma ordenação de convergência da sua espiritualidade e com a espiritualidade mais profunda, né, do povo brasileiro. Com essas raízes mais profundas da espiritualidade do povo brasileiro. E nossa, que beleza, fico até emocionado, realmente muito legal. Quando foi tua ordenação? Fui ordenada agora em fevereiro. Isso tudo aconteceu em fevereiro? Agora? Agora, 9 de fevereiro. Nossa, então na beirada da pandemia, assim. Foi. Foram 4 meses muito intensos. Eu defendi minha tese de doutorado, eu fui ordenada, mudei para os Estados Unidos e me casei. Então, assim... E qual foi o terreiro que você foi ordenada? Foi em Belo Horizonte? Foi em Belo Horizonte. Chama Fraternidade Caimã. Fraternidade Caimã, legal. Legal. Nossa, que maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, aí tá lá. Que igreja é essa que te aceita, te acolhe? Você consegue explicitar seu caminho de sexualidade? Então, se apresenta como uma reverenda lésbica. Que comunidade metropolitana é essa que eu nunca tinha ouvido falar antes de você? Eu também nunca tinha ouvido falar. E é engraçado. E eles são uma comunidade que as pessoas, né, leigas, assim, que não conhecem, iam dizer, é uma igreja gay. Outras pessoas dizem, é uma igreja inclusiva. Mas esse também é um termo já um pouco confuso, eu posso explicar isso. Mas o que acontece? Na época dos movimentos identitários aqui nos Estados Unidos, movimento negro, movimento feminista, movimento gay, que era movimento gay à época, um pastor, ele era um pastor pentecostal, que tinha sido expulso da sua igreja, e por causa da sua sexualidade, né, ele era homossexual, ele decide fundar uma igreja para gays, para gays. Por isso ele pensava numa comunidade gay. Por isso ele queria ser uma igreja, por isso chama igreja. Ele queria ser uma igreja cristã para a comunidade gay, por isso igreja da comunidade, e metropolitana, porque ali ela foi fundada em Los Angeles. Então ele tinha o interesse dele era ali, era local. E aí, em 6 de outubro de 1968, acontece na casa dele a primeira reunião, contando com 12 pessoas. Ele tinha anunciado esse encontro numa revista gay da época, que existe até hoje. É o magazine gay mais antigo, que chama The Advocate, quem é do meio conhece. E ele decide fundar uma igreja, e ele traz toda a tradição dele.
litúrgica, né, de uso de vestes. Então, isso é muito típico na nossa denominação, que a gente... eu falo que eu sou uma drag queen, né, que eu fico me vestindo de sacerdotisa, mas porque... Enfim, mas eles se apropriam desses elementos litúrgicos, desses espaços que foram, que os excluíram, que nos excluíram durante tanto tempo. E ele decide fazer isso por causa da sua experiência pessoal. Ele, dentro da igreja, ele passou pelo seminário, ele nasceu para ser pastor, é um pregador, ele é vivo ainda, é um pregador maravilhoso, e ele tem que se casar, existe uma obrigatoriedade dele no casamento para que ele seja ordenado pastor. Então, ele casa com a filha do pastor da igreja que ele frequentava, mas continua tendo encontros com homens, porque a vida é assim. Muitas pessoas, a gente não dá conta, a sexualidade está nos nossos poros. E aí, nesses encontros que ele tinha, fortuitos, desse cara que ele teve um encontro era um membro da igreja, e aí conta para a liderança que ele era gay. E aí ele foi expulso da igreja, a esposa dele o deixou, ele ficou 17 anos sem ver seus filhos. E aí ele vai para a Alemanha por causa de um chamado, uma convocação militar dos Estados Unidos. E ele, quando retorna, se apaixona. E nessa primeira paixão homossexual que ele tem, o cara fica com ele 6 meses e dá um pé na bunda dele. E aí ele tem uma tentativa de suicídio, que é muito típico nosso, é impressionante. Quando a gente vai contando as nossas histórias, quantas de nós não passamos por isso. E nessa tentativa, a experiência desse senhor, que chama Troy Perry, ele tem uma experiência pentecostal, né? Essa é a matriz religiosa dele. Então, ele conta as coisas com essa matriz que, para mim, não é comum, mas, assim, não é a que eu vivo hoje. Então, ele fala que ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus diz que Deus não tem filhos e filhas bastardos. Então, essa frase para ele caiu a ficha dele de que era possível ele ser gay, porque ele era gay, e era possível ele ser cristão, porque ele era cristão. E aí ele estava muito envolvido com o movimento de libertação pelos direitos civis homossexuais aqui nos Estados Unidos. E um dos seus amigos foi preso, porque, para quem não sabe, era crime em muitos dos estados você ser homossexual aqui. E quando esse amigo dele foi preso, ele foi fazer uma visita, ele falou, e ele sempre pastor, falou, Deus está com você. E o cara falou que Deus está comigo, Deus não está comigo, não. E que era uma verdade, assim, para muitos deles, né? Porque eles acreditavam. Ele falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele opta por criar essa denominação, enfim, que existe desde 1968, já esteve em 44 países, hoje está em 33, e ela é reconhecida como sendo a primeira igreja inclusiva, que é a ideia que a gente tem de que é uma igreja para o público LGBT. Isso foi um ano antes de Stonewall, e a gente está aqui hoje numa sexta-feira, ecoando ainda, né, o Dia do Orgulho LGBT, que a gente celebrou no último domingo, que é um dia que faz memória à revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York um ano depois da fundação da igreja, em 1969, aos 28 de junho. Por sinal, a revolta de Stonewall começou dia 28 de junho, 28, né? E terminou essa primeira fase da revolta hoje. É mesmo. Dia 3 de julho, né, Isso. quando nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo. Então, para mim, muito convergente, muito significativo que a nossa conversa aconteça dia 3 de julho, quando esse primeiro ciclo do Stonewall se encerrou, em 3 de julho de 1969. Fico muito feliz e grato por ser esse dia de hoje. É verdade. E esse evento, ele marca as nossas vidas, né? Um dia de orgulho, é orgulho mesmo. E para a gente que é homossexual e cristão, é um orgulho duplo, porque a gente sabe o preço que tem para a gente se declarar, eu, por exemplo, lésbica e cristã, porque para muitos ainda isso não é possível, né? Isso é um pecado inadmissível. Enfim, para mim não é um pecado, para mim é uma delícia. Stonewall marcou as nossas vidas e marca também a nossa tradição religiosa, porque uma das líderes do movimento
presente, além da Marsha Johnson, foi Silvia Rivera. E Silvia Rivera, existem muitas histórias sobre Stonewall, que a gente que muitas se perderam, muitos mitos se fundaram. Inclusive, para a gente, eu acho que, como o teólogo André Muskov diz, é um mito de fundação do nosso movimento, porque existiram outros movimentos anteriores a Stonewall. Mas, e Silvia é atribuída a ela o fato dela ter lançado o primeiro coquetel Molotov em direção aos policiais. Enfim, ela, quando perguntada, ela falava, não lancei o primeiro, não, lancei o segundo. E Silvia teve uma passagem interessante pela Igreja da Comunidade Metropolitana em Nova York. Ela está viva? Não. Faleceu, acho que tem uns 20 anos. Ela faleceu aos 50 anos com câncer. E Silvia era uma mulher, uma travesti em situação de rua. E ela funda, junto com Marsha, um grupo, um movimento de travestis revolucionárias. E elas criam uma casa de acolhida. E elas não tinham dinheiro para pagar a casa de acolhida. O dono do apartamento cortou a luz e cortou a água para ver se ela saiu. Elas não saíram. Tinha um público flutuante ali de 15, 25 pessoas. E, enfim, e elas tinham muito interesse nesse cuidado, principalmente com jovens LGBTs em situação de rua. E ela passa pela Igreja da Comunidade Metropolitana, não pela religião, mas pelo movimento. Porque, vejam bem, quando eu falo que a igreja foi criada nesse contexto, não dava para a gente ser só uma igreja, a gente precisava ser um movimento de luta pelos direitos LGBTs. Então, a gente é uma igreja e a gente é um movimento também, de luta por direitos civis, enfim. E a Silvia passa pela Igreja da Comunidade Metropolitana em Nova York como uma líder, uma coordenadora de uma casa de acolhida. E quando ela estava morrendo, ela vira para a reverenda da comunidade da época, que ainda é a reverenda lá, a reverenda Beth Bungardner, e diz, cuida dessas pessoas para mim. E foi criada, então, uma casa de cuidado, que chama Sylvia's Place. E eles têm também uma Sylvia's Pantry, que distribui alimentos em nome de Silvia. Então, assim, tudo isso está muito interligado, faz parte do nosso DNA como denominação religiosa. Uhum. Então, é uma igreja que se assume gay, se assume para o público gay. Durante muito tempo, ela foi um espaço seguro para que essas pessoas frequentassem, porque o Troy Perry diz uma coisa que é verdade, a gente não incomoda as pessoas porque as pessoas não acham que a gente é cristão. Não, eles não são. E eu vou te dar um exemplo agora. Não sei se você conhece a Cris Serra, ela é presidenta de um movimento de católicos LGBTs. Sim. E a Cris foi fazer ela foi convidada para um evento nosso online. E esse evento chama Círculo de Oração Drag. Então, é um membro da nossa igreja vestido como drag queen, e a gente faz conversas, enfim. E Cris foi convidada, então, uma católica convidada. Até então, os nossos posts davam 2 curtidas, 3 curtidas. No dia que a Cris veio, foi mais de 1000 visualizações e só xingamento. Eu falei, tira do ar isso, porque isso nos adoece. Eu falei, como que ela dá conta, como católica, né, de viver com isso? Então, assim, eu estou num espaço muito privilegiado, porque as pessoas não nos consideram cristãs, não se incomodam conosco, e eu percebi isso claramente a partir dessa experiência, assim, de como que os discursos são mais violentos, né, nessas tradições religiosas, com a Igreja Católica Romana, por exemplo. Sim. Eu que minha origem é católica, bom, a tua também é, né? A tua também é, mas eu fiquei... Hoje eu digo que, não sei, eu estou bem nas fronteiras, assim, e o Paz e Bem me fez mergulhar numa jornada de espiritualidade muito aberta, né? Então, hoje eu estou, de fato, nas fronteiras do catolicismo como cristão, mas um cristão também que me admiro com os orixás. Descobri agora que meu orixá é o Xalufã, então... Oh. Pois é, nossa, muito bom, muito bom. E, enfim, acho que tem uma jornada plural que, inclusive, ultrapassa a nossa humanidade para pensar na nossa terrenalidade, então, muito forte. Mas o catolicismo e algumas denominações
evangélicas são muito repressivos, né? Muito repressivos em relação ao tema da sexualidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa heterossexual pode participar da igreja da comunidade metropolitana? Não, pode e deve, né? Porque a gente precisa dessas pessoas, porque às vezes são os heterossexuais, as heterossexuais, que as pessoas vão ouvir, porque realmente nos ignoram, né? E a gente tem, sim, a gente não tem, mas a gente tem, eu tenho uma pessoa que eu amo muito na igreja da comunidade metropolitana de São Paulo, a Vivi, e a gente tem reverendos e reverendas ordenadas que são heterossexuais, porque hoje o movimento ele se expande, né? É engraçado, a gente tem gente na igreja que não é religioso, tem gente que não acredita em Jesus, tem gente que está pelo movimento, pela causa, tem gente que é heterossexual, então acho que hoje a gente consegue, o nosso espectro aumentou muito, né? Enfim, e como eu dizia antes, a gente era um espaço talvez mais seguro ainda, e que eu trabalho até isso na minha tese de doutorado, que eu acho que a gente era até uma igreja armário, porque era um lugar muito seguro para as pessoas. O culto era em horário diferente, então as pessoas iam com seus familiares nos cultos das tradições familiares deles, e no horário diferente eles iam para a igreja da comunidade metropolitana, enfim, até que um dia, tem até um evento interessante. O que você está me dizendo é que as pessoas frequentavam formalmente outros ambientes religiosos, e aí as pessoas gays, né, os homossexuais, as lésbicas, enfim, cada um com seu caminho, e aí depois iam fazer o seu culto verdadeiro, né, mais escondido, né, clandestinamente, na prática, numa das igrejas da comunidade metropolitana. Isso. E aí teve um evento lá no comecinho da fundação da igreja, um pouco antes dela fazer 5 anos, que a igreja mãe, que a gente chama, que é a igreja em Los Angeles, colocaram fogo nela. Então foi fogo criminoso, foi constatado. E aí não tinha onde fazer o culto. E aí eles falaram, onde que a gente vai fazer o culto? Vamos fazer na rua. E aí comunicaram a prefeitura que iam fazer o culto na rua, e veio um tanto de jornalista, gente filmando, e aí as bichas falaram, nossa, eu não vou para a rua, porque ninguém sabe que eu sou gay. E aí um dos membros da comunidade falou, gente, o armário foi queimado. E esse é até o título da minha tese, Armários Queimados, porque tem uma hora que não dá mais. Que é a grande celebração do orgulho, falar assim, não dá mais, a gente tem que se assumir, existiu ali no comecinho do movimento gay um apelo muito grande para que as pessoas se revelassem. Quem não assistiu o filme, sugiro que assista, aquele Milk, Uma Voz de Igualdade, que conta a história do Milk, e ali ele fazia um apelo para as pessoas, uma convocação para as pessoas saírem à rua para se assumirem, né? Porque as pessoas não se assumiam. Então, hoje a gente já está em 50 anos. Quanto disso mudou, né? Quanto disso? A gente está falando para quantas pessoas agora interessadas, muitas não concordam com a minha prática, a minha experiência de espiritualidade. Tudo bem se você não concordar, contanto que você não venha falar comigo, porque senão a gente vai ter que ter uma conversa, né? Porque se você toca na vida do outro, a gente vai ter que conversar. E eu acho que é quando a gente conversa, quando a gente toca, que a gente permite ouvir histórias que não faz mais sentido, né? A gente continuar com tantos discursos fundamentalistas, enfim, a respeito da sexualidade, porque é uma parte muito importante da nossa vida, né? Perdão, eu tinha fechado o meu volume aqui. Deixa eu dar só um segundinho para eu saudar quem veio para essa conversa ao vivo, que está, pelo menos parte das pessoas que estão aqui ao vivo, e agradecer a presença de todo mundo. A nossa Sumaia é a declamadora oficial de poesias e orações aqui do Paz e Bem. Amanhã ela já me mandou, vou preparar, eu faço a parte de montar o filminho, e ela faz a gravação, declama. Amanhã vamos de Clarice Lispector, vai ser maravilhoso. Amanhã, quando eu estou dizendo amanhã, gente, desculpa. Neste sábado, dia 4 de julho, porque vai ter muita gente que vai assistir esse nosso programa bem depois de 4 ou 5 de julho. Então, no sábado, 4 de julho, vai ao ar uma Clarice Lispector, ou terá ido ao ar uma Clarice Lispector no Paz e Bem, maravilhosa, que a Sumaia gravou.
Também está aqui com a gente o reverendo. Se eu estou entrevistando uma reverenda, está com a gente também um reverendo. Se eu estou falando com uma reverenda das igrejas da comunidade metropolitana, quem está aqui com a gente também é o reverendo anglicano, Eduardo Henrique, super protagonista do Paz e Bem. Foi ele que entrevistou, participou da conversa com o monge Marcelo Barros, com a Ana, né? E eu fiquei falando para ele, Eduardo, me arruma o celular dela, quero falar com ela e tudo. Ele que foi aí um cupido desse encontro nosso aí, foi bem legal. Te agradeço, Eduardo, ele está aqui com a gente, grande figura. Micael Correia, Tatiana Silveira Silva está aqui com a gente também, o André Oliveira, quem mais eu estou pegando aqui? Cristina Maria Rizzi Galerani, que alegria ouvir esta voz, Leia Carvalho, Ana Esther, força e honra. Você conhece ela? A Léa é uma querida, ela com a sua companheira, Malu, elas têm uma editora para o público LGBT, uma coisa sensacional, chama Metanoia, e ela foi membro da Igreja da Comunidade Metropolitana no Rio de Janeiro. Ah, Léa, tá bom. Bem-vinda para essa conversa. Ana Esther, força e honra é a mensagem da Léa Carvalho aqui para essa nossa roda de conversa com a reverenda Ana Esther. Deixa eu te falar uma coisa, Ana. A Rosiane Araújo também chega agora, falando aqui, que belezura de prosa. Eu também estou achando uma delícia essa conversa com a Ana. Queria te falar, porque, de fato, é muito marcante, muito convergente que a gente esteja realizando esse nosso encontro ao vivo em 3 de julho, né, numa data final de encerramento da primeira fase da rebelião, ou das primeiras lutas ali de Stonewall em Nova York. Queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, para quem não conhece Stonewall, se você puder contar brevemente a história, acho que super vale a pena, né? Tem muita gente que não conhece. E segundo, você falou, eu não sei, a minha sensação de Stonewall, e aí depois que você contar brevemente a história, você podia refletir sobre isso e discordar, por favor. Eu acho que Stonewall, para além de ter tirado o tema gay do armário, né? A partir dali ele apareceu muito fortemente, né? Publicamente, abertamente, me parece que ele é um marco fundante também dessa espiritualidade aberta do arco-íris, né? Acho que tem uma, né, que é a bandeira gay maravilhosa, né, o arco-íris. Acho que tem algo que dialoga com a espiritualidade a partir da batalha de Stonewall, né? De uma espiritualidade renovada que vem trazer esta possibilidade de abraçar amplamente a sexualidade, que, por sinal, é algo que Jesus fez durante toda a sua trajetória, né? Jesus não renegou, ao contrário, Jesus abraçou toda a sexualidade na sua trajetória. Então, fala um pouquinho de Stonewall para nós aí, se Claro. Então, para quem não sabe, resumidamente, como eu estava dizendo antes, existia muita repressão, inclusive era previsto em lei que era proibido você ser homossexual. Então, por exemplo, tinham várias minúcias nessas leis, como, por exemplo, você tinha que estar vestindo pelo menos 3 peças de roupa masculinas. Então, uma drag queen, uma travesti seriam facilmente enquadradas enfim, rompendo a lei, né? E muitos dos ambientes os quais o público LGBT frequentava eram esses ambientes à margem, eram bares de donos da máfia, né, que vendiam bebidas falsificadas, enfim, eram esses guetos aos quais a gente foi sendo marginalizado. E em um desses bares, Stonewall Inn, chegou um grupo de policiais, como sempre chegava nos outros bares. A gente tem fotos dentro de bares com placas, faggots, stay out, bichas fiquem do lado de fora. Enfim, e aí em um desses bares chega uma repressão policial, como sempre, e eles decidem não sair. E não tinha sido nada combinado. E uma coisa que é preciso entender, não existia um movimento organizado. Tanto que dava-se o nome de movimento gay, mas tinha muito protagonismo de travestis, de drag queens, de lésbicas, mas não era um movimento coeso. Tanto que até no YouTube, quem quiser procurar, tem um vídeo da Silvia Rivera falando para os gays que não deixava ela falar, e ela falando que ela era parte daquilo também.
Enfim, e aí a polícia chega, eles não saem, começa uma revolta, que aí marca para a gente a ideia de uma revolução, porque algo que acontece na história que não dá para voltar atrás. O que aconteceu ali fez uma mudança geracional na história, que era impossível retroceder. E aí foram, como o Mauro falou, foram 6 dias e pessoas vindo e chegando, simpatizando, chegando, e o pessoal ficando, jogando coquetel e sendo preso. Enfim, e aí depois de um ano disso, decidem em fazer uma celebração a esse ato, que é o que a gente celebra, foram 50 anos da parada, né? E, inclusive, o Troy Perry, que é o fundador das igrejas da comunidade metropolitana, ele é a única pessoa viva a ter sido um dos organizadores da primeira parada. Ele organizou a primeira parada em Hollywood. E tem uma placa lá na esquina que saiu isso, em homenagem a ele e os outros 2 que organizaram. E então, essa é uma ideia dessa revolução, né? Aqui eles falam das riots, que eram essas revoltas que a gente vê tanto hoje, junto com o movimento Black Lives Matter, por exemplo. Então, você pensar o Black Lives Matter, ele é um movimento que ele vai se estruturando de maneira que a sociedade não vai poder regredir. Né, que a gente vai ter que fazer algum tipo de avanço. E foi isso que aconteceu com relação ao movimento LGBT. Ele teve que começar a se organizar, ele teve que começar a organizar uma pauta, uma agenda. E eu acho, Mauro, que a discussão entre espiritualidade e a sexualidade nesse momento, ela era bem difícil também, porque sempre foi deixado de fora, porque era mais um elemento de opressão contra esse grupo, né? Então, assim, se a gente entende a espiritualidade como algo maior do que a liturgia da igreja, mas se a gente entende a espiritualidade como a liturgia da rua, eu acho que eles estavam sendo muito mais religiosos que muitos de nós hoje, né? Porque eles estavam realmente lutando por uma espiritualidade da libertação, a libertação dos seus corpos, das suas sexualidades, pelo direito de serem quem eram. Então, assim, eu entendo a espiritualidade assim, muito facilmente eu vejo Deus nisso tudo. Mas o discurso fundamentalista, principalmente da época da década de 1970 nos Estados Unidos, era completamente contrário às LGBTs. Então, isso criou uma cisão muito grande. E aí eu vejo isso hoje, como é difícil para nós nos aliarmos à sociedade civil, porque eles rejeitam a presença de LGBTs. Né? A gente tem, além disso, a gente tem grupos de esquerda que conseguem rejeitar LGBTs até hoje, enfim, então é muito complexo, uma relação muito complexa. Mas eu vejo nesse movimento, quando você vai saindo do armário, não dá para você deixar muita coisa para trás, né? Então, você sai do armário com a sua sexualidade, mas você sai do armário com a sua espiritualidade também. Então, esse é o movimento que as igrejas inclusivas começam a se formar, né? Porque ali era o único caminho, porque as outras igrejas evangélicas, enfim, as tradições cristãs, elas não estavam abertas a esse tipo de discussão. Hoje não, hoje a gente conseguiu avançar. Eu fiz até um videozinho sobre orgulho e igrejas progressistas, porque, enfim, avançamos. Existem muitas pessoas hoje que já frequentam esses outros espaços, que não são espaços exclusivos para o público LGBT, então a discussão avançou muito. Mas, como eu sempre digo, ainda estamos na página 2, há muito ainda para que a gente avance. Sim. Legal. Deixa eu te perguntar. Fala, desculpa, fala. Não, pode falar. Não, eu ia mudar de assunto um pouquinho, que a gente já está chegando aí em 1 hora. Eu queria, pelo menos, tratar com você primeiro, nessa primeira conversa, mais 2 temas que eu queria trazer para a conversa contigo. Primeiro, quero dizer que estou maravilhado com a conversa. Deixa eu ver aqui quem está falando na nossa sala de conversa. Tá aqui, a Leia Carvalho. Uma vez ICM, né? Igrejas... Da comunidade metropolitana. Por que é igrejas no plural e não igreja... É porque, na verdade, quando ele funda essa igreja, ele funda uma fraternidade universal das igrejas da comunidade metropolitana. Então, a gente é plural desde o nosso nome, porque as nossas perspectivas são muito plurais também. Então, a Leia Carvalho está dizendo, uma vez ICM, sempre ICM. Eduardo Henrique, estamos juntos. O Brainer Pinto aqui também, dizendo excelente. Meu cunhado.
Seu cunhado? Legal, Brainer, super bem chegado. Muito bom. Doraci Barbieri, boa noite, cheguei agora. Quem mais está chegando aqui? Isso aí. A turma está chegando aqui e está se manifestando. Bom, eu queria trazer para você uma questão, porque acho que é uma questão hoje crucial, tanto aí nos Estados Unidos como aqui no Brasil, e te propor uma reflexão sobre o cruzamento da questão desse movimento LGBTQI+, como a gente fala aqui no Brasil atualmente. Como é que vocês falam aí nos Estados Unidos? Também LGBTQI+. Eu opto por não falar o quê, mas depois, uma outra conversa a gente explica. Pronto, vamos ter outra conversa para isso. Então, mas essa é hoje, vamos dizer assim, a denominação mais corrente. Então, o cruzamento desse movimento com a questão do antirracismo, né? Como se dialoga, porque parece que são dois temas, acho que são três temas essenciais hoje, e que são temas, apesar da conversa dizer que são temas de minoria, eu sempre digo, são temas de maioria, não de minoria. A questão da sexualidade, e aí, né, ela está abrangida tanto a questão LGBTQI+, como a questão do feminismo também, e a questão racial. Como é que você articula? Mas eu queria falar primeiro da questão racial. Então, eu falo de um lugar de muito privilégio, né? Porque sou branca mesmo, até aqui nos Estados Unidos não sou reconhecida como latina, enfim. E a partir do meu lugar, mas como uma estudiosa do assunto, é muito importante para a gente pensar nas coisas a partir das suas complexidades. Então, assim, da mesma forma que nos castraram, ou seja, tiraram a nossa sexualidade no cristianismo, não dá para você tirar a cor da pele, não dá para tirar a racialização que foi criada em cima das diferenças étnicas, não dá para a gente tirar as diferenças de classe. Enfim, a gente precisa pensar a partir do que a gente chama de interseccionalidades, né? Interseccionalidades não é uma coisa que você vai somando a outra, né? Eu sou lésbica, eu sou negra, eu sou pobre, eu sou travesti, e você vai multiplicando isso, você vai criando uma complexidade da existência que é fatal para a gente hoje, diante de um sistema ainda colonial, capitalista e patriarcal, que é o tripé que o Boaventura Souza Santos menciona, né? E a nossa sociedade está fundada em cima desse tripé. Então, a gente tem o que a gente chama hoje de pautas identitárias. Então, as pessoas LGBTs vão ter sua agenda LGBT, as pessoas negras vão ter sua agenda antirracista, mas não dá para a gente não pensar isso junto, porque por exemplo, as pessoas LGBTs que são mais vulnerabilizadas são as travestis, são as travestis negras. Então, são essas coisas que não dá para a gente não pensar. Então, não dá para a gente pensar num movimento de resistência, luta LGBT, sem que a nossa pauta seja antirracista, porque é isso o que está claramente na base da nossa sociedade, né? Então, assim, são pautas. Gosto muito do termo que é usado pela teoria decolonial, que são os imbricamentos, né? Então, a gente vai articulando a vida como um todo. E isso é muito importante. Eu acho que isso é uma grande contribuição da nossa teologia sexual para isso tudo. É não separar as coisas, pensar no todo como todo, porque nós fomos amputados e castrados por muito tempo. Então, a gente precisa juntar todas essas coisas e pensar a partir disso. Como a gente tem ouvido muito falar, muitas reflexões a partir do movimento Black Lives Matter e tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e aí também no Brasil, mas mais aqui, né, a gente viu uma saída muito grande às ruas por causa do George Floyd. E o que é marcante nessas conversas que as pessoas sempre ressaltam é que nunca teve tanto branco junto com esses movimentos, né? Então aí você fala, pô, tem algo muito bom acontecendo aí, né? O branco pensando que essa é uma pauta sua também, que o antirracismo, na verdade, é uma pauta dos brancos, né? Porque nós é que somos os racistas e os promotores dessa cultura de ódio.
Passou uma moto aqui, eu deixei mudo e esqueci. É sempre assim. Não, da mesma maneira como há uma dimensão da pauta LGBT que cabe aos heterossexuais, porque quem move, né, as agressões ao povo LGBT é o povo heterossexual, então cumpre a eles, né? Como a questão do feminismo, né? A agenda do feminismo tem uma porção que é responsabilidade dos homens, né? Acho que essas são questões chaves, né? E aí é te perguntar exatamente isso, de outro imbricamento. Bom, só falar uma coisa. É uma maravilha que você tenha sido ordenada num terreiro de matriz africana, porque essa é uma grande convergência da espiritualidade LGBTQI+, ou LGBT, como prefere Ana Esther, com a espiritualidade de matriz africana no Brasil. Né? Então, a gente tem uma convergência de espiritualidades daqueles que, na verdade, são os últimos, são os desprezados, são os humilhados, né? São os odiados, são aqueles que são vistos como objeto e abjeto, né, pelas elites do país, né, com repercussões culturais dramáticas, mesmo dentro da população. Então, maravilha, muito simbólica essa sua ordenação, né? E eu acho, Mauro, quando a gente faz uma reflexão séria a respeito de gênero e sexualidade, onde o nosso interesse é romper com o binarismo, porque quando a gente trata de homem e de mulher, na versão dual da vida, né, a cultura do homem, a natureza da mulher, a hierarquia se dá. Então, o nosso interesse é romper com os dualismos. E quando a gente rompe, é o que eu acho que para mim, a grande ideia não é uma teologia inclusiva, mas uma teologia expansiva, porque é aquela que vai ao outro. Quando a gente pensa seriamente sobre as categorias que regem o nosso corpo, a gente vai pensar na espiritualidade também. Então, assim, não dá, para mim, não cabe mais o cristianismo só dentro da minha comunidade de fé. Para mim é muito caro experimentar o outro, não porque eu estou levando, embraquecendo a religião do outro, não, mas é porque eu estou enegrecendo a minha vida, entendeu? Quando eu coloco uma guia de Obaloaê, eu estou trazendo para mim um elemento que me enegrece, com os meus privilégios, não estou negando os meus privilégios, mas quando eu vou para o povo da floresta, quando eu vou experimentar o Santo Daime, eu estou ali trazendo a quem foi marginalizado, os caboclos, a terra, a rainha da floresta. Então, assim, é com respeito muito grande e com a compreensão muito grande que o corpo se expande e, por isso, Deus se expande também. Então, pensar a sexualidade, pensar uma teologia séria a partir da sexualidade, muda a nossa visão de Deus também. Não, maravilha. E mais, né? Só haverá um aprofundamento do seu e do meu cristianismo se a gente efetivamente nos abrirmos ao diálogo e à relação profunda com os outros caminhos de espiritualidade, né? Senão o cristianismo passa a ser algo que é um discurso rasteiro, né? Um discurso exclusivista, né? Um discurso de exclusão, efetivamente. Agora, mais uma interseção que eu queria te perguntar, antes da gente... Eu queria depois olhar um pouco para o que a comunidade está trazendo aqui e te entregar para você encerrar e nos abençoar. A intersecção entre a espiritualidade LGBT e a teologia feminista, como você falou, você acabou encontrando na faculdade, né, descobrindo a teologia feminista, que tem uma longuíssima tradição dentro do cristianismo. Aí, no mínimo, quer dizer, você tem uma presença do feminino desde as beguinas, lá no século XII e XIII, até uma presença de formuladoras, né, começando por uma Ivone Gebara aqui no Brasil, né, mas você tem formuladoras aí desde os anos 50, 60, na construção mais estruturada de uma teologia feminista. Então, queria saber do teu diálogo da teologia LGBT com a teologia feminista e do movimento LGBT com o movimento feminista também. Essa seria uma pauta para uma conversa de 1 hora, então vou tentar ser bem sucinta. Assim. Então fica o seguinte, fica aperitivo para o próximo encontro. Tá? Fala. Primeiro, a teologia feminista me salvou, porque quando a Ivone Gebara fala assim que o interesse da teologia feminista é ouvir da boca das mulheres, Deus é.
Alguém tem um interesse em ouvir o que eu digo, o que eu quero dizer quando eu digo Deus é. E eu me interesso por outras vidas quando elas afirmam o que Deus é. Então, assim, um avanço maravilhoso das críticas da teologia feminista, das suspeitas da teologia feminista, principalmente em relação à teologia da libertação, né, que para muitas de nós foi deixando os corpos das mulheres de fora do diálogo, do espaço religioso. Enfim, mas eu sou devota de uma teóloga, que é uma teóloga que a gente chama teóloga queer. Então, assim, ela é uma crítica ácida. Ela faz uma crítica ácida à teologia da libertação e à teologia feminista também, porque ela diz que a teologia feminista trouxe os corpos das mulheres, mas o corpo sem sexo. Então, assim, que era preciso sexualizar isso. Então, não estou falando que eu estou num caminho de progresso, né, como se fosse uma passagem, você passa pela teologia da libertação, pela teologia feminista, e chega na teologia queer, não. Mas eu estou num outro lugar, porque esse é o meu lugar de experiência de Deus, é o lugar a partir da minha sexualidade. Então, assim, a minha epistemologia ela é feminista, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre epistemologia feminista. Então, assim, é o modo que eu percebo as coisas, é por meio da suspeita, é por meio do olhar cuidadoso que a teologia tem em trazer, revelar as mulheres da Escritura, mas, acima de tudo, revelar as mulheres da vida, né? Dar voz a essas mulheres. E com a teologia queer, dar voz a essas mulheres, mas ao sexo dessas mulheres também, né? As práticas sexuais, perceber a importância da nossa sexualidade dentro disso tudo, porque é um sistema, a sexualidade também é um sistema econômico que é gerido e gestado por esse mesmo capital que oprime os pobres da teologia da libertação, as mulheres pobres da teologia feminista e as LGBTs da teologia queer. Então, assim, esse é um caminho que eu faço, que me agrada muito, porque foi me libertando, sabe? Então, assim, e é importantíssimo as portas que o movimento feminista vai nos abrindo, né? Porque são portas de diálogo, porque as mulheres são, acima de tudo, propositivas, né? Elas não vão só para o enfrentamento, elas propõem novos caminhos. E eu acho que é nessa discussão que eu acho que a vida se dá. Em uma conversa com Ivone Gebara, ela falava, gente, mas eu tinha acabado de entrar na faculdade, falei, meu Deus do céu, então, religião é ética? Ela falou assim, o que mais seria, né? O que mais seria? E é isso, eu acho que é ali que a gente se encontra, né? Onde todas as religiões se encontram, é na praxis, na ética de um para com o outro. Assim. Então, quando Ivone fala também que Deus é relação, eu acho Deus é relação, mas Deus também é relação sexual. Então, assim, a gente estica um pouco a conversa, estica e puxa, que eu acho muito interessante também. São essas outras possibilidades. Vamos lá, o André Muskov, que é um teólogo queer, para mim o mais importante da América Latina, ele fala, vamos adjetivar mesmo as nossas teologias, vamos ser sinceros, a minha teologia é uma teologia branca, a minha teologia é uma teologia burguesa, sabe? Vamos adjetivar, e a gente adjetiva mesmo, não para enfraquecer, mas para mostrar o lugar de onde a gente está falando. Para mostrar o lugar de fala, né? Para que ele seja transparente e não escamoteado, né? Porque o que acontece ao longo da história é que as teologias institucionalizadas, todas elas tiveram um discurso que se pretendeu universalizante e, portanto, dominador de todos os adjetivos, de todas as particularidades, né? Quando a gente adjetiva, a gente está admitindo que nós somos um recorte e que, se eu sou um recorte, todos os recortes são admissíveis, né? Acho que essa é uma questão fundamental mesmo. E que aí tem uma coisa que a Marcela, a teóloga que eu sigo, a teóloga argentina, Marcela Altschried, teóloga queer, ela fala assim, meu Deus não é o Deus da igualdade, meu Deus é o Deus da diferença. Que para mim é essa a chave, sabe? A gente ser comunidade na diferença. Legal. Deixa eu ler um pouco mais aqui da comunidade, a gente da comunidade falando aqui. E aí depois a gente parte para o encerramento e vamos conversar sobre o futuro, né? Nossa relação não acaba aqui, não. Nossa relação não acaba aqui, não. Vamos conversar depois sobre o Paz e Bem e até o 247 com a reverenda Ana Esther, se ela quiser, né? Vamos ver, vamos conversar.
Quem mais está aqui? Bom, tem pessoas aqui falando, André Oliveira. Não se esqueça, Ana, da Clarice. Por que ela está falando da Clarice aqui? Quem mais falou disso foi o André Oliveira, dizendo dando um toque aqui da Clarice Lispector. Não se esqueça, Ana, da Clarice, dando risada aqui. Porque é o seguinte, além de ser 3 de julho, a gente está neste sábado, sexta-feira, 3 de julho, neste sábado a gente está na oração que acontece todo sábado, oração poesia de todo sábado, é Clarice Lispector. E Clarice Lispector é alguém que fez a sua jornada como lésbica também e que expressou tardiamente, já mais velha, uma literatura, contos de uma sexualidade explicitamente lésbica, né? Então, Clarice Lispector tem relevância, né? Eu brinco, o André, ele me marcou no vídeo que você estava fazendo com a Maria Clara. Eu falei, nossa, sim. Aí eu vim assistir, enfim, Maria Clara, Clarice Lispector, que mais que a gente pode querer? Tá no canal, gente, assistam. E esse é o ano Clarice Lispector, né? O centenário de Clarice. Eu decidi que esse era o ano de Clarice na minha vida. Então, todo dia eu leio Clarice. E eu tô escrevendo um texto sobre a paixão segundo GH, que Clarice se encontra com a Barata, e a Barata faz ver Deus, com a ideia da mulher que vai ao poço e se encontra com Jesus. Então, Jesus e a Barata. Então, assim, é bem interessante. O dia que ficar pronto, aí eu compartilho com vocês. Mas Clarice vem aqui contar. Não, e depois, já estou com uma ideia aqui. Vamos pegar a Maria Clara Bingmer, que é uma teóloga católica, mais Ana Esther, e vamos falar de Clarice Lispector. Isso vai ser coisa boa. Quem sabe se o Faustino já tiver saído do hospital, ele não participa também dessa conversa. Acho que vai ser fantástica. Claro. Fazer esse cruzamento. Então tá aí, Clarice Lispector. Dani Pádua, aprendendo com minha irmã. Você sabe quem é Dani Pádua? É minha irmã. Tua irmã de sangue mesmo? É minha irmã. Oi, Dani. Ela está falando de onde? De Belo Horizonte? Não, Porto Seguro. Ela mora com o Brainer em Porto Seguro. Bem chegada, Dani. Bem chegada mesmo. Simone Benevento. Boa noite. Como ter mais informações sobre as igrejas da comunidade metropolitana? Então, a gente tem um canal, ICM Brasil, que tem muita coisa das comunidades de lá, mas se você quiser, você me chama em algum lugar e a gente pode conversar mais sobre. ICM Brasil. ICM Brasil. Tá? É um site? No Facebook. Tem um canal no YouTube, tem acesso fácil no Facebook. Mas se ela quiser me achar no Facebook, eu estou como Ana Esther, ou então no Instagram eu estou como @AnaEstherBH. Fácil acesso. Tá bom. Então tá aí, Simone, tá aí a dica. A Leia Carvalho dizendo aqui, a heteronormatividade precisa ser desconstruída na mesma velocidade que o racismo. É isso aí. Amém. Amém, axé. A Leia Carvalho falando mais uma vez também aqui, sim, teologia expansiva, que foi a expressão que a Ana Esther usou nessa conversa. O Celso Barreiro, estou maravilhado com esse debate. Tatiana Vieira Silva, Ana, que leitura rica da espiritualidade, gratidão. O André Oliveira de novo aqui. É incrível a força e delicadeza pela qual a Ana fala, uma verdadeira poeta profética, uma verdadeira pastora das letras, também achei. O Jair Soares da Silva, boa noite, pena ter chegado agora. Mas, essa é uma coisa legal da internet, você pode ver, vai estar gravado, daqui a 2 minutinhos está disponível, é só voltar e assistir. Rosiane Araújo, força e firmeza no testemunho da reverenda, recordando Pepeu Gomes, Deus é menina e menino, gratidão, reverenda Ana. Bom conhecer a Ana, diz aqui o Jair, que chegou agora há pouco, dizendo, vou conhecê-la melhor. E o Paulo José Penalva Mancini, parabéns, Mauro. É isso aí, legal, bem chegado mesmo. Bom, Ana Esther, reverenda Ana Esther, falando com a gente lá dos Estados Unidos, uma maravilha essa conversa, a gente já está aqui com mais de 1 hora, vamos daqui a pouquinho chegar em 1h30 de conversa, precisamos encerrar,
porque não tem tempo no YouTube, mas é o seguinte, eu vou lá para... tem tempo também, né? Tem tempo, a gente tem 1 hora e meia, 1 hora é um bom padrão que a gente usa. Ana, fiquei feliz demais dessa nossa conversa, a gente já tinha, como eu falei, tinha rolado uma empatia desde a primeira conversa nossa, achei que foi muito legal aprendi bastante com você na conversa, aprendi bastante. Espero continuar aprendendo. Tá? Então, queria terminar agradecendo demais, falando da minha gratidão, né? Várias pessoas aqui falando em gratidão, então, gratidão da comunidade pela tua generosidade. E queria te pedir para fazer o encerramento que você quiser, mas para fechar, que você abençoasse a comunidade Paz e Bem e a comunidade da Pós TV 247. Como eu digo sempre, né? Abençoar, benedicere, né? Bem dizer, abençoar quer dizer boas palavras sobre alguém, né? Para alguém, na direção de alguém. Então, isso é o espírito genuíno da palavra bênção, né? Dizer boas palavras. Então, queria que você encerrasse dizendo boas palavras para a gente seguir na vida. Tá bom? Claro. Agradecer a você, Mauro, pelo carinho, por ter achado um tempo para a gente conversar. Tem muita coisa ainda que a gente pode conversar, leituras da Bíblia, enfim. E como no outro programa, Paz e Bem, eu li um poema de Elisa Lucinda, eu queria reler esse texto. Eu queria que ele fosse a nossa bênção desse programa. Eu acho que a poesia, né? O Rubem Alves fala, há muito tempo para conhecer Deus, eu leio os poetas e não os teólogos. Então, acho que é a poesia que nos move em direção a uma reflexão mais sincera e honesta do que a vida, né? Então, vou terminar com esse poema que nos inspire para outras conversas. Que o mundo é sortido, toda a vida soube. Quantas vezes, quantos versos dentro de mim e minha alma houve. Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim. O vício, o hábito, o monge. O que dentro de nós se esconde? O amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha que é grande. Só que ela também está lá longe. Sei que quase nada, meu Senhor, só que sou pétala, espinho, flor, só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator, água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso, estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Uma bênção para o canal Paz e Bem, para todo mundo da Pós TV 247. Amém, axé. Axé. Paz e bem, gente. Estou muito feliz com a tua presença aqui, Ana, que as suas palavras de bênção, que a sua poesia reverbere nas vidas de cada uma de nós. Paz e bem.